texto da palavra de Deus. E a mensagem desta manhã que eu quero compartilhar com os irmãos e as irmãs, o tema da mensagem é o Deus absoluto. O Deus absoluto. E o texto está lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. O Deus absoluto. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia hoje também. Moisés disse para Deus: eis que quando eu falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Irmãos, Moisés estava tendo um encontro com Deus, num ambiente desértico, seco, árido. Estava só ele, cuidando ali de algumas ovelhas. E Deus lhe aparece e começa a falar com ele e designá-lo para uma missão. Diz assim, eu fui designado para uma missão. Mais forte. E a missão de Moisés era ir de volta ao Egito e libertar o povo que estava sendo escravo ali há mais de 400 anos naquele país. E um dos receios que Moisés tinha, era que o povo não aceitasse a sua autoridade, não o reconhecesse como de fato um enviado de Deus para libertá-lo. E Moisés então começou a colocar algumas objeções para Deus, dizendo assim, eu não vou não, eu não posso ir por causa disso. Aí Deus respondia, eu não vou não por causa disso. Aí Deus derrubava por terra a objeção. Eu não sei falar, mas eu vou colocar Arão para falar para você. E se eles perguntarem o seu nome, eu digo o que para eles? Eu sou. O eu sou te enviou. Naquele momento Deus está dizendo assim, o meu nome é eu sou. O eu sou te enviou. E é possível que Moisés não tenha percebido muito bem o que o Senhor quis dizer com esse nome, o eu sou. O fato é que Moisés, após tantas objeções, e Deus respondendo a todas, Moisés então entende que precisava obedecê-lo. Deus tinha um objetivo para com a vida de Moisés, uma missão. Da mesma forma que Deus tem uma missão para mim e para você. E quando Deus diz a Moisés, eu sou o que sou, eu sou, Deus está dizendo assim, eu sou um Deus absoluto. Ou seja, eu não sou um Deus relativo. Eu não sou um Deus que muda de acordo com o clima, com a temperatura. Eu não sou um Deus que muda de acordo com o ambiente que eu me encontro. Eu não sou um Deus que muda de acordo com o humor das pessoas ou o que elas fazem ou deixam de fazer. Eu sou absoluto. Deus, ele é absoluto na sua palavra. Deus é absoluto nos seus atos. A criação de Deus foi um ato absoluto que não estava relacionado ou dependente a qualquer outra coisa a não ser o poder de Deus expresso através da sua palavra. Deus é absoluto e o seu humor não muda de acordo com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E a sua palavra é absoluta e perfeita, pois não depende de nós, mas depende apenas da vontade de Deus. Deus diz e ela se cumpre. Deus manda fazer e coisas acontecem. Deus não depende de pessoas. Deus não depende de mim e nem de você. Deus não depende do universo. Diz alguém, eu vi numa rede social, acho que eu já citei isso aqui. Pessoa que a gente vivia ouvindo o evangelho e tal, e de repente ela põe assim,
Agradeça ao universo pelas coisas boas que têm me acontecido. Cuidado com frases prontas. Cuidado com frases prontas. Muitas delas trazem incutidas, implícitas, princípios carnais, princípios que querem nos afastar da presença de Deus, princípios que falam contra a pessoa perfeita de Deus. Agradeça ao universo. O que o universo fez para mim e para você? Nada. Tudo que o universo faz é expressão da vontade de Deus, do poder de Deus, nos dando alimento, ar para respirar, água e ambiente e tudo mais. Foi Deus que criou, logo a nossa gratidão deve ser a Deus, e sim, cuidar de tudo aquilo que está ao nosso redor, porque é de Deus. Precisamos cuidar da natureza, cuidar dos animais e, acima de tudo, cuidar das pessoas. Viva hoje o que você tem que viver, não importa o amanhã. Frases prontas, é o narcisismo, né? O que importa sou eu, importa ser feliz hoje. Amanhã é outra conversa. Mensagem demoníaca, diabólica, que tenta afastar você do relacionamento com Deus, um relacionamento saudável, que importa sim o que eu faço hoje, isso vai refletir no meu amanhã. Se eu viver um hoje de qualquer maneira, não me importando com os princípios do reino, com a vontade de Deus, os meus frutos serão ruins para mim como indivíduo, para mim como membro de família, para minha família, para os meus filhos, para o meu casamento, para os meus negócios, para a comunidade onde eu congrego. Então eu não posso viver hoje como, não estou nem aí, o importante é eu ser feliz hoje. Não, o importante é a missão que Deus deu a você, para que você execute aqui na terra. Obrigado a Deus, a vontade de Deus. Deus é absoluto. E mais à frente, já no Novo Testamento, Jesus, ele é a expressão de Deus aqui na terra. E uma das palavras maravilhosas que ele diz acerca de si mesmo, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, quando ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, que em grego é o começo e o fim. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Percebe? Jesus absoluto. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Uma das maiores preocupações da humanidade, um dos calos de Aquiles da humanidade é o tempo. Nós queremos controlar o tempo. Pastor, eu não. Eu não. Vou falar com as mulheres aqui. Quantas vezes você vai no salão fazer o seu cabelo? Tirar as mechinhas brancas? Quantas vezes por dia ou por semana, pelo menos uma vez por dia, você passa uma maquiagem? Às vezes para esconder uma rugazinha ali, né? Para não mostrar o tempo. Muitos homens, fui cortar o meu cabelo essa semana, e o cabeleireiro falou assim: você pinta sua barba de branco? Não faz nem sentido, né? Mas não pinto, de tão branco que ela está, né? Mas tem homens que pintam o cabelo, e eu não vejo mal nenhum nisso. Né? Para quê? Dar uma enganada no tempo. Nós queremos controlar o nosso amanhã, e essa é a razão da nossa ansiedade. Por que você e eu somos muitas vezes ansiosos? A ansiedade é um desejo profundo, é um desejo ardente de controlar o que vai acontecer amanhã. E aí nós perdemos o nosso hoje, deixamos de viver hoje, porque estamos lá no amanhã. Mas na verdade nós não estamos. Nós estamos perdendo o nosso hoje, porque nós não conseguimos controlar o nosso tempo. E aí Jesus, ele diz assim: eu sou o começo, o meio e o fim. Eu sou tudo, o todos. E Jesus, ele não está na árvore, ele não está na natureza.
Aliás, a natureza não é Deus. Isso é um outro princípio errado do panteísmo, né? A árvore é Deus, a flor é Deus, o ar é Deus. Não, é tudo criação de Deus, da qual Jesus participou. Tudo que foi feito através de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é absoluto. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, absolutos na criação, absolutos, não depende de nada mais, nada mais. E sabe, o que isso tem a ver com você? O que esse Deus absoluto, esse entendimento acerca disso tem a ver comigo e com você? Pastor, eu não sei, eu acho que nada. Tudo a ver com você. Vejamos aqui algumas implicações de Deus, desse Deus absoluto na nossa vida. O Senhor é absoluto em fidelidade. Isso significa que Ele é integralmente fiel, sem faltar em nada. Sabe o que isso significa para você? Que tudo aquilo que Ele prometeu a você, tudo aquilo que Ele disse a você que faria, Ele é fiel para ir até o final. Ele é fiel na sua palavra, Ele é fiel naquilo que nos prometeu. Então preste atenção, todas as promessas que Deus fez a você através da sua palavra, aí tem que ficar esperto, porque às vezes a gente acha que Deus prometeu alguma coisa que Ele não prometeu. Eu vou te dar uma Ferrari. Deus nunca prometeu isso para mim, né? Mas aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Números capítulo 23, versículo 19 de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Logo, Deus é fiel nas suas promessas em todas elas. Em todas as suas promessas. Desde o primeiro momento que você começou a ter uma percepção de Deus no nível, vou usar aqui no nível hard, né? No nível mais amplo, mais profundo, começou a entender mais o reino de Deus. Deus começou a mostrar a você promessas dele. Sabe, meu irmão e minha irmã, nenhuma dessas promessas se perderam. Nenhuma dessas promessas se perderam. Diga para você mesmo assim: nenhuma das promessas que Deus me fez se perdeu. Percebe como é importante estarmos em aliança com um Deus que é absoluto, porque a sua fidelidade nos alcança. O Senhor é absoluto em santidade. O que isso tem a ver comigo? Deus não pode ser contaminado por nenhum pecado, nem mesmo pelos meus pecados, pelos nossos pecados. A sua reação quanto aos nossos pecados é primeiramente porque Ele não tem comunhão com esse pecado, e Ele quer comunhão conosco. E segundo, porque Ele sabe que o pecado nos prejudica. Sabia disso? O pecado nos faz mal. Quando você sente inveja de alguém, isso não é mal para aquela pessoa que você sente inveja no primeiro momento. Faz mal no seu coração. Você começa a se sentir menor do que a pessoa. A sua autoestima, que é a imagem de como Deus te criou, vai para o chão, vai para baixo. Quando você começa a agredir alguém verbalmente, gritar, ofender, em primeiro lugar, está fazendo mal no seu coração. Quando você ou eu praticamos outros pecados, faz mal primeiramente a nós. E qual é o pai ou a mãe que vê um filho fazendo coisas que vão trazer prejuízos a ele, males a ele, e não se incomoda? Todos os pais que são mentalmente saudáveis, equilibrados, protegem os seus filhos. Então a reação de Deus contra o pecado é porque Ele é absoluto, não tem comunhão com o pecado. Mas Ele não quer nos ver indo numa direção que vai nos machucar.
Por isso que Deus nos chama a santidade. E sabe o que é a santidade? É esse processo que eu e você estamos inseridos nele. Quando Paulo diz lá em Filipenses, se não me engano, capítulo 1, versículo 6, que fiel é aquele que começou a boa obra em nós e é fiel para completá-la. Olha a promessa aí, ó. Sabe o que Paulo está dizendo? Que ele nos chamou para sermos transformados diariamente. Nessa igreja que não tem nenhum perfeito não, hein? E se você se acha perfeito, como diz os mais jovens aí, vaza. Ou se arrependa e entre no nível dos imperfeitos como todos nós. Deus chamou você e eu, homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, para sermos transformados. E a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. O apóstolo João diz em uma das suas cartas: nós não sabemos como haveremos de ser. Eu não sei como eu serei quando Jesus voltar, né? Na íntegra, nós não sabemos. Mas João diz assim: mas quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, nós veremos como Ele é. E assim como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele. Sabe o que é isso? É que Deus está fazendo o seu processo de santificação em nós, nos transformando para que nós tenhamos o nosso caráter semelhantes ao caráter de Jesus. E sabe como é o caráter de Jesus? É um caráter perdoador. É um caráter humilde. Ele estava na cruz e ele disse: Senhor, perdoa os seus pecados, que eles não sabem o que fazem. E ele estava certo e nós estávamos errados. E ele abriu mão, porque ele entendeu que nós precisávamos da sua morte. Nós precisávamos que o seu sangue fosse vertido na cruz. O caráter de Jesus é um caráter perdoador. O caráter de Jesus é um caráter humilde. Filipenses capítulo 2 diz que ele, sendo o próprio Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo. Tomou a forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo o próprio Deus, ele deixou tudo lá na glória para que você e eu fôssemos alcançados. O caráter de de Jesus é obediente. Sabe o que é isso? Ali diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Santidade é sermos transformados à medida do caráter de Cristo. E uma das características do caráter de Cristo é obediência. Você é obediente? Não precisa me responder não. Você é obediente? Você obedece às autoridades que estão sobre você? Ah, mas a autoridade é bíblico. Nas cartas de Paulo a Timóteo fala sobre isso. No Antigo Testamento fala um monte. Jesus fala assim: dai a César o que é de César. Ou seja, a autoridade, César tem autoridade, então vamos obedecer. Entrega lá o dízimo para ele, o imposto para ele. Autoridade. Leis foram feitas para serem cumpridas, a menos que elas venham ferir os princípios de reino. Você é obediente às autoridades civis, eclesiásticas? Isso, Deus colocou autoridade sobre você, sobre mim também, que sou pastor, sobre o pastor Evandro também, sobre nós líderes. Sobre o pastor Vanderlei, que é o pastor sênior dessa igreja. Deus colocou autoridades eclesiásticas sobre você. Não é para você: vou ver, se der, sei, vou ver o meu humor, como vai estar. Se pá, eu faço. A gente ouve isso, né? Se pá, eu faço. A menos que o seu pastor seja um ditador, que pastoreia fora da vontade de Deus, em desacordo com a palavra de Deus, você deve obedecê-lo. E eu tenho certeza que os pastores aqui não pastoreiam dessa forma carnal. Que não significa que às vezes nós não erramos, né? Obediência. Se você quer ter o caráter de Cristo em você, se nós queremos isso, nós precisamos obedecer, amar, perdoar,
humildade e obedecer às autoridades que estão sobre nós. Se você não aceita um pastoreio, precisa rever os seus conceitos de cristão. Discipulado é ser discípulo de Cristo e através dos apóstolos lá no passado, não tem mais, né? Apóstolos lá no passado, que agora não tem mais, pastores, bispos e líderes que Deus colocou na igreja. Então pensa um pouquinho antes de dizer não ao seu pastor, ao seu líder de célula, aquela pessoa que está te acompanhando, porque você pode estar sendo desobediente a ele. O Senhor é absoluto em amor. Na verdade, o Senhor é amor, né? A sua essência é amor. E o amor, ele tem como fonte o próprio Deus. E João fala isso na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por essa simples, mas poderosa razão, que Deus é amor. Logo, é incoerente eu dizer para você que eu conheço Deus se eu não amar você. Como você é. Ah, mas ela é assim, ele é assim. Ele é, eu também sou. Não cabe a mim transformar você. Presta atenção. O genuíno amor de Deus em nós não faz com que nós queiramos transformar o nosso próximo. Como diz o pessoal, pegou essa visão? O genuíno amor de Deus em nós, vou até inverter um pouquinho, faz com que nós não queiramos transformar a outra pessoa do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. Sabe por quê? Porque eu não tenho poder algum de transformar você. Eu posso entender que você precisa ser transformado em algumas áreas, como eu também preciso, e como seu irmão em Cristo, pessoa que ama você, ajudar você, aconselhar você, orar por você e orientar você segundo os princípios do reino de Deus. Mas eu não posso transformar você, formatar você do jeito que eu gostaria que você fosse. E que bom que é assim. Senão teria tanta gente errada aí porque eu transformei errado. Eu ia transformar todo mundo errado. Ia. Porque eu não sou perfeito. Então todos vocês são bonitos aqui, eu ia deixar vocês feios, tudo errado. Eu ia ficar assim, eu ia ficar assim, Por quê? Porque eu não tenho esse poder. Mas às vezes nós queremos, né? Transformar o nosso marido, transformar a nossa esposa, transformar os nossos filhos. Queremos que eles sejam como nós somos. Estava conversando com alguém, não lembro quem é, né? Então, se a pessoa estiver aqui, também não estou falando. Às vezes nós queremos projetar nos nossos filhos aquilo que nós queríamos ser e não conseguimos, né? Ai, vai ser engenheiro, porque eu queria ser engenheiro e não consegui. Então eu estudo para ser engenheiro. Vai ser jogador de futebol, porque eu queria ter sido e não consegui. A gente não fala isso, né? E começa a projetar os filhos. Então eu quero transformar os meus filhos para que eles sejam como eu gostaria que fossem. Cuidado, você não tem poder de transformar os seus filhos. Você tem a oportunidade de orar por eles para que eles sejam tocados por Deus. Deus é amor. Ele nos amou primeiro. Sabe por que você ama Deus? Porque Ele te amou primeiro. Você não tem mérito algum nisso, né? E João fala isso lá na primeira carta 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Malaquias 1:2, eu sempre os amei, diz o Senhor. Gente, esse texto, Deus estava dizendo através do profeta Malaquias para Israel. Mas Israel naquele momento ali, ele representava toda a humanidade. Prova que lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele fala, Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. As promessas eram para nós também. Então, quando você lê esse texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 2, que Deus diz assim, eu sempre os amei. Deus está dizendo assim, Laurinha, eu sempre te amei. Luciana, Felipe, Jean, eu sempre te amei.
Mesmo lá, quando eu estava com a vida torta. Isso. Mesmo lá. Mesmo quando eu não queria saber nada de ti, eu sempre te amei. Mesmo quando eu menti, eu adulterei, eu roubei, eu trapaceei, eu enganei, eu fingi. Mesmo quando eu acusei, eu condenei, eu sempre te amei. Deus sempre nos amou. E quando nós entendemos isso e nos entregamos nesse amor de uma forma espontânea, aberta, profunda, sem condições, sem limites, nós começamos então a perceber a grandeza dessa relação entre pai e filho, a grandeza desse Deus absoluto, que mesmo sendo absoluto, olha para nós e diz: eu te amo. Não importa, não importa. Eu te amo. E aí nós nos entregamos a esse amor. E nesse amor, às vezes, ele nos carrega no colo. Como o Gessé está ali, né? Tão lindinho. Nesse amor, às vezes, ele nos permite tropeçar para que a gente aprenda. Nesse amor, às vezes, ele pega a vara e dá em nós, para que a gente aprenda. Sempre no amor, no amor. Ele nos amou primeiro. Eu poderia dizer muitas outras questões aqui que fazem parte dos atributos de Deus na sua perfeição absoluta. Mas eu quero terminar dizendo que Ele nos resgatou do reino das trevas e nos inseriu no seu reino de luz. Você e eu estávamos distantes, longe de Deus e sem Deus. Estávamos à mercê do diabo, estávamos presos nos vícios, na mentira e tantas atitudes que nós fazíamos, que nos caracterizava como filhos do diabo, não por criação, mas por entrega, porque nós estávamos rendidos a ele, perdidos, entendimentos errados, cegos, e Deus nos resgatou. Um dos salmos diz que Ele nos tirou do monturo, né? Tira o necessitado do monturo, sabe? Vou usar uma palavra aqui, nos tirou da lama, como aquele filho pródigo se viu lá, no meio da lama, no meio dos porcos, faminto, miserável, distante das pessoas que ele amava, ou pelo menos que as pessoas que o amavam, longe do seu pai, longe da sua família, e ele foi encontrado ali, voltou para os braços do Pai. Foi assim conosco. Deus nos tirou do reino das trevas e nos inseriu no seu reino de luz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1,13 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Percebeu quantas implicações tem o fato de Deus ser absoluto? Quantas implicações tem na nossa vida? E eu quero convidar você a pensar um pouquinho nessas questões que você ouviu aqui.